Nós vemos aqui em João 8, no 5, que quando trouxeram aquela mulher adúltera para Jesus, para dizer o quê? Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam o quê? Apedrejadas. O que é apedrejar? Matar. Existem estudos que chamam o apedrejamento de lapidação. O que é lapidação? Jogar tanta pedra na pessoa, que arranca a carne do osso. Fica lapidado o osso. Uma morte terrível. Então, por que eles queriam tentar Jesus? Aqui no 6 diz o seguinte, João 8,6. Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Acusar de quê? Se ela estava uma mulher adúltera, se ali estava uma mulher que foi pega em adultério, que a lei de Moisés dizia para matar, por apedrejamento, jogar a pedra, apedrejar, matar. E o que Jesus faria de mal se ele dissesse, não matem, eu cumpro a lei? Lembre que o judeu era um povo que estava dominado por quem? Pelo povo romano. O povo judeu estava dominado pelo povo romano, politicamente falando. Roma dominou quase a terra toda. E aquele povo ali ele era livre para adorar o Deus único. Tinha um poder religioso, mas o poder do governo era de Roma, do imperador de Roma. Então só quem tinha o poder de dizer mata uma pessoa, de dar uma sentença de morte, era quem? Roma. O poder que Roma concedia ao sinédrio, aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, não ia além da questão religiosa, da reprimenda religiosa, do ensino religioso. Não, eles não podiam mandar matar alguém. Por isso que eles tiveram, mesmo eles tendo prendido Jesus, tendo uma acusação grave contra Jesus de dizer que ele era Deus, eles não podiam matar Jesus sem autorização de Pilatos, que era o representante do governo de Roma naquele local. Por isso que para matar Jesus, eles tiveram que ir até Pilatos, e Pilatos teve que decretar. Ou decretar por omissão, dizendo, não, façam o que quiser, né? Eu vou lavar minha mão. Pode crucificar, ele deu autorização. Por isso que eles gritavam, crucifiquem-no, né? Porque eles queriam que Pilatos condenasse. Então qual era a tentação para Jesus aqui? Qual era a armadilha? Era Jesus dizer, não, matem, eles estavam achando que Jesus ia dizer isso. Eles tentaram pegar Jesus, não foi a primeira vez, com questões jurídicas. Por exemplo, quando eles pegaram ali, chegaram para Jesus e disseram, nós temos que pagar imposto. É muito alto, é um absurdo, nós temos que pagar imposto. Se Jesus dissesse, não tem que pagar imposto não, eles acusavam Jesus de sonegação fiscal, e ele ia ser preso. O que foi que Jesus fez? O que é que tem nessa moeda aqui? Qual a esfinge nessa moeda aqui? Qual o rosto? De César. Ele então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E os caras ficavam sem saber o que fazer e não conseguiam prender nem Jesus nem matar. E aqui foi a mesma coisa. Eles pensavam que Jesus poderia dizer, matem, a lei está mandando. Não era Moisés? Eles diziam isso tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que Jesus escrevia na terra com o dedo? Tem 1000 especulações. A Bíblia não diz. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, ou seja, Jesus com aquela mulher adúltera na frente dele, eles dizendo, olha, pegamos essa mulher em flagrante adultério, no ato sexual, a lei manda matar, apedrejar, o que o senhor diz, mestre? Chama ele de mestre. O que o senhor diz, mestre? Jesus se agachou ali e começou a escrever no chão com o dedo, na areia. E eles insistiam. O que a gente faz? O que nós fazemos? É para fazer o que com essa adúltera? Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou, a palavra diz que ele pôs-se de pé, ficou reto, botou-se de pé, e lhes disse, quem de vocês? Porque na hora que perguntaram isso para Jesus, lembrem que no dia anterior, estava uma divisão no povo todo, é Cristo, não é Cristo, é profeta, não é profeta, é mentiroso, não é mentiroso, prende, não prende. Então imaginem como todo mundo ficou em silêncio, parado, para ver o que é que Jesus ia falar. E Jesus disse o quê? Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Voltando a lembrar,
Esqueçam. Quando alguém vier com vocês com essa conversa mole, mentirosa, vai tirar a primeira pedra. Não, que eu não estou com um revólver apontado para você, para lhe matar. Atirar a pedra da Bíblia é matar. É dar um tiro na cabeça. É pegar uma metralhadora, um fuzil, uma 12, uma pistola e matar a pessoa. O que eu estou fazendo aqui é julgamento moral. E julgamento moral é determinado porque a Constituição diz que eu tenho liberdade de crença e de liberdade de convicção religiosa, de falar minha opinião. Então, eu, como crente em Cristo Jesus, protegido pela Constituição, estou dizendo aqui que não concordo com o adultério. Vai para o inferno quem fizer isso é pecado. Não concordo com a homossexualidade. Vai para o inferno quem fizer isso é pecado, se morrer sem se arrepender. Atirar a primeira pedra não tem nada a ver com julgamento moral. O julgamento moral nós temos que fazer sim. Não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Temos que reprovar essas obras. Então, quando Jesus disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra, ele disse, quem de vocês está sem pecado, começa a matar a mulher. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. E aí nós temos que entender por que Jesus fez isso. Por que é que Jesus tranquilamente se agachou e começou a escrever no chão? Eu concordo com alguns estudiosos que dizem que ele estava escrevendo algo que tinha a ver com a lei judaica, e os judeus olhavam e entendiam aquilo ali. E por que ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra? Ele estava falando aqui ali para 2 pessoas ou 3 ou mais determinadas, não era só para uma. Por quê? Porque lá em Deuteronômio 17, a lei diz como é que vai ser o julgamento e a morte de alguém por apedrejamento ou por ser flagrada cometendo algum pecado. Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, no 6. O que diz a palavra? Por meio de 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Ou seja, não pode ser só uma testemunha. Tem que ser no mínimo 2. Aí ele fala 2 ou 3, porque é para ser 3, 4, 5, 6. Mas no mínimo 2. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Isso é até hoje, né? Até hoje nos julgamentos, a pessoa vai ser presa ou não vai, condenada ou não vai, tem as testemunhas. E aí no Deuteronômio 17 vai a explicação para você entender por que Jesus agiu dessa forma. Deuteronômio 17, no 7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo. E depois a mão de todo o povo. E assim eliminarão o mal do meio de vocês. Então o que é que a lei dizia? Eles foram cobrar o que de Jesus? O cumprimento da lei. Senhor, mestre, rabi, pegamos esta mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada e morta. Como se Jesus não conhecesse a lei, né? E o Senhor, o que é que nos diz? E ficaram insistindo. O que foi que Jesus disse para eles? Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Para onde se voltou os olhares? Para onde se voltaram os olhares daquele pessoal que estava ali? Para onde se voltaram os olhares daquelas pessoas que estavam ali, provavelmente já com a pedra na mão? Porque o ser humano sempre gostou disso. Os olhares se voltaram para quem? Para as testemunhas. Para as testemunhas que flagraram aquela mulher em adultério. E a comunidade pequena. Todo mundo se conhece. Todo mundo sabe da vida de todo mundo ali. E aí, todo mundo olhando para aquelas pessoas que foram as testemunhas. Ele vai jogar a pedra. Porque se a testemunha jogasse, atirasse a primeira pedra, todo mundo atirava. Lembrando, mais uma vez, atirar a pedra não é julgamento moral, é matar de verdade. Julgamento moral o crente tem que fazer. O que nós não podemos fazer é matar ninguém por motivo nenhum. João 8, no 9, a reação deles, né? Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um. A começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus